Olá, sejam bem-vindos à nossa Masterclass sobre Employee Experience, ou seja, a experiência do colaborador. É um tema muito importante para que a gente possa discutir um pouco sobre essa temática que se torna essencial para que tenhamos resultados extraordinários. Então, vamos lá. Esta sou eu, né? Como vocês estão vendo, eu fiz alguns MBAs na área de gestão de pessoas e o último foi exatamente sobre a experiência do cliente e a experiência do colaborador, que eu tinha um desejo assim enorme para saber como essas duas coisas se entrelaçavam dentro da organização. E foi muito interessante, eu vou passar um pouco da experiência para vocês. Estamos vivendo hoje mudanças no mundo do trabalho, né? Nesses últimos 5 anos, muitas mudanças. Mudanças tecnológicas, né? Referente a trabalho mesmo, dentro das organizações. E, por último, estamos, assim, tendo outras mudanças, né? Que a gente vai estar conversando agora. A gente já sabe que a era digital é um fato, né? Que já tomou conta das organizações em todas as áreas, em todos os segmentos, tornando-se cada vez mais essencial para a aceleração das mudanças organizacionais. A gente percebe hoje, né, automatização, o IA, assim, muito forte em todas as áreas, mas são mudanças que traz saúde, né? Saúde financeira, saúde para os colaboradores, mas tem um X da questão aí que a gente precisa trabalhar, que é exatamente a saúde mental, né? A gente, por mais que a gente imagina que a tecnologia ajuda, mas ela causa também muita pressão. E os líderes não têm ainda um preparo para lidar com isso e joga toda a pressão, muitas vezes, para os colaboradores. E por essa razão, né, temos aí a favor a NR1, que vai exigir cada vez mais uma gestão mais estratégica para saber lidar com essas mudanças reais no ambiente de trabalho. Então, hoje a gente tem aí todo mundo preocupado com os riscos psicossociais e para isso nós temos que ter ferramentas e muitas estratégias, né, para fazer essa integração de uma cultura mais de acolhimento com uma cultura de reconhecimento. Ou seja, tem muito trabalho, né? Muitas mudanças, mas se a gente tiver uma cultura de acolhimento, né? Daquelas pessoas que às vezes não suportam muita pressão, ou mesmo que não tenha pressão, mas que elas se sintam pertencentes àquele processo, ao negócio da organização, tudo fica mais leve e mais fácil de conduzir. Então, para isso, as empresas precisam investir nessa experiência do colaborador, tá? Ou seja, tornar um ambiente mais saudável para que haja diálogo, haja acolhimento, haja valorização, né? Uma valorização bem focada na pessoa, para que ela seja profissionais assim, à altura daquilo que a empresa precisa. Ou seja, de pessoas que entre nesse cenário da competitividade na organização com mente sadia, né? E aí, quando as empresas quando se cria organizações onde as pessoas querem e não apenas precisam trabalhar, tem uma produtividade acima da curva. E isso quer dizer que a empresa, além de ter
essa estrutura, ela também mostre para o mundo, né, para o mercado e para todas as pessoas que ela realmente é uma empresa preparada para receber pessoas. Porque mesmo que tenha a tecnologia de ponta, mas as pessoas têm muito significado dentro da organização. Então, nesse sentido, a gente precisa exatamente trabalhar essa experiência. Em 2023, eu estava fazendo esse MBA. E quando eu vi, né, a professora trouxe esse recorte de um relatório, que foi até uma pesquisa da Gallup, dizendo que apenas 23% dos colaboradores globalmente se sentem engajados. Esse número é assustador, né? Nós sabemos que nas organizações a gente tem menos engajados e mais pessoas não engajadas, né? Mas desengajadas é outro nível, gente. Né? Se você tem mais ou menos 70% de pessoas desengajadas, você não tem uma empresa saudável. Então, é um abismo realmente sem limites na questão de produtividade. É, é sofrido isso aí. Então, a gente percebe que para a gente ter uma experiência do colaborador bem estruturada, a gente depende muito de tecnologia, de ambiente físico e cultura. Dessa equação, eu percebo que cultura organizacional é a mola propulsora para se conquistar uma excelente experiência para o colaborador. E a gente daqui a pouco está vendo um pouco sobre isso. O futuro do trabalho, que já é, né, já é agora esse futuro, ele demanda líderes que sejam capazes de co-criar com seus times com ambientes seguros, inclusivos e estimulantes. O que isso quer dizer? Que o diálogo aí é a parte mais importante, é o pilar mais importante para que o líder crie mudanças com seus liderados, em ambientes que realmente tenham segurança psicológica, né? Tenham respeito pela inclusão e que estimule cada vez mais as pessoas a serem cada vez melhor. Para isso, essa frase me chamou bastante atenção, que o papel do líder não é ser o dono da resposta, mas o facilitador das perguntas certas. O que isso quer dizer? Muitas vezes, o líder não escuta, ele apenas responde. E às vezes o colaborador fica no vácuo, né? Ele quer até fazer a pergunta, mas ele não tem segurança para isso. No momento que o líder muda esse cenário e começa a fazer perguntas, ele estimula o colaborador a pensar sobre o que ele quer saber e aprender. Porque quando você dá resposta, você não ensina. Quando você faz pergunta, você provoca o outro a pensar e dá a resposta que ele queria. Então, esse é um processo que gera aprendizado para ambos, né? Para o líder e para o liderado. Então, o líder ele não é dono da resposta, ele é estimulador da pergunta. Então, isso é muito interessante. É uma mudança, mas é uma mudança que traz muitos benefícios. E o que é que a gente entende por employee experience? É um conceito
que aborda de forma estratégica todas as interações de um colaborador durante a sua jornada na empresa, desde o momento da sua vontade de entrar na empresa, né, que é o processo de atração que ele está vendo no LinkedIn, no Instagram, quem é essa empresa? Ele vai no site da empresa, sabe o que que ela está fazendo, qual o valor que ela dá para as pessoas, porque ela está gerando, agregando valor, gerando valor para o que é mais importante para ela, que são as pessoas. Então, isso deixa o mercado, tanto o cliente, né, como os profissionais que querem ingressar nessa empresa, com muita vontade de conhecer esse ambiente. O cliente, com certeza, sim, ele quer ter aquela empresa como para consumir. E o profissional, ele quer trabalhar para que ela seja cada vez mais interessante para o mercado. Então, é isso. Sob o ponto de vista do colaborador, ele percebe, né, que ali ele aprende, ele faz, ele vê, ele sente sobre a empresa, né? Realmente estou na melhor empresa para se trabalhar. E isso ele leva para o mercado, leva para sua família, para os amigos, né? Então, é uma cadeia que vai, assim, sendo cada vez mais positiva com a marca empregadora. Ao contrário também, né? Se realmente não acontece nada disso, ele também leva uma imagem muito negativa para o mercado e para toda essa cadeia de valor, que agrega, assim, uma imagem não saudável para a empresa. E nessa questão da experiência, é bem interessante, né? Porque o RH sempre ele é conduzido num nível de responsabilidade muito alta com tudo que acontece dentro da organização. E a experiência do colaborador não é de responsabilidade apenas do RH. O RH é uma parte desse processo. Então, grande parte das impressões do colaborador tem uma relação muito significativa com seus líderes, que são as pessoas, né, assim, mais próximas dele, do colaborador, são os líderes. Então, ele que faz acontecer de forma positiva ou negativa. E aí vem uma frase que é chocante, né, na minha percepção, que diz que sem boas lideranças, grande parte dos esforços vão por água abaixo, ou seja, não acontece, né? Todo o esforço do RH, todo o esforço, muitas vezes, do dos diretores da empresa, o dono da empresa, o CEO da empresa, né, da consultoria, seja de quem for, se não tiver bons líderes articulando toda essa mudança com seus colaboradores, nada acontece. Isso é fato, gente. Então, acredito que vocês já tenham tido experiência com isso e a orientação sempre que eu, como mentora, faço para os meus mentorados é terem, assim, conhecimento e prática somado com coragem para trabalhar com as lideranças. Ou seja, não com as lideranças, trabalhar as lideranças, porque são eles que provocam toda a mudança dentro da organização, porque eles estão muito próximos dos colaboradores, de quem faz acontecer. E para isso eu trago aqui o papel estratégico do RH. Eu só trouxe dois itens que são fundamentais para o profissional de RH.
papel estratégico do RH é fazer a gestão da experiência dos colaboradores. Como assim? Né? Todos os colaboradores, eles se reportam diretamente aos seus líderes. Então, o RH tem que estar muito próximo do líder para compreender a trajetória do colaborador nesse processo de experiência, na sua jornada. Se o RH acompanhar, né, assim, todas as fases, né, que a gente vai ter acesso aqui à jornada do colaborador, se o RH acompanhar todas essas fases, ele vai conseguir é, trabalhar o líder para que ele promova isso. Que o RH sozinho não faz. E como eu falei, não é de responsabilidade única dele, é compartilhada essa responsabilidade. Então, os líderes cuidam das pessoas e o RH cuida dos líderes, para que eles realmente sejam líder inspirador, incentivador do conhecimento dos seus liderados. E um outro item também tão importante quanto é trabalhar o alinhamento dos objetivos do negócio e o aprendizado no trabalho. Ou seja, sempre eu vi assim que o RH precisa conhecer o negócio da organização. Hoje mais do que nunca, né? Porque diante de todas as mudanças, esse alinhamento dos objetivos do negócio é sine qua non para o liderado gerar resultados, agregando muito valor a esse resultado. Ou seja, o líder é quem vai estar conduzindo isso com seus liderados. Mas aí tem todo um acompanhamento da área de RH, né, ou gestão de pessoas, para que o líder realmente tenha sucesso nesse alinhamento, tá? É, essas duas ações aqui são de alta relevância para o RH e para a empresa, principalmente para os líderes. E vem aí, né, 5 pilares para serem envolvidos em todo esse processo. Cultura organizacional, né, que realmente não deve estar só no discurso, nem no mural da empresa, né? Missão, visão, valores. É, isso realmente tem que estar na prática, na vivência dos colaboradores, tem que vivenciar isso. Então, a cultura organizacional, ela é algo assim que pode estar sendo impactada pela ausência de uma disseminação na base, né, com os colaboradores. Então, ela tem que sair do discurso e ir para a prática, né, para a vivência. A liderança, né, a gente tem que ter líderes que co-criem, que estejam, pratiquem a cultura do diálogo, da escutativa, da empatia, né, de estar realmente muito próximo aos seus liderados. E com esses dois, a cultura e a liderança, a gente vai desenvolver um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais seguro para os colaboradores, porque há respeito, há uma valorização, né, individual, porque cada colaborador, ele é singular. Então, o líder tem que estar muito próximo de cada um, dentro das suas necessidades, das suas expectativas. Nenhum é igual ao outro.
Então é preciso estar nesse, vamos dizer, nesse contexto, né? Entendendo quem é o colaborador, do que ele é capaz de realizar. E um quarto pilar é o desenvolvimento e crescimento, que tem muito a ver com o que eu estava falando agora, né? De conhecer cada um e saber suas expectativas e necessidades para desenvolvê-los. Ele pode vir assim com muita experiência de outras áreas, de outras empresas, mas o ambiente ali ele é um ambiente singular. É diferente do que ele trabalhou em alguns aspectos, principalmente na cultura. Então, esse acompanhamento do gestor, do líder, é de suma importância para a adaptação dele a esse desenvolvimento, né? E aí, quando ele desenvolve, ele cresce. E aí a gente tem dentro das organizações, no momento, quatro gerações, né, atuantes. E é preciso a gente entender sobre essas gerações. A gente percebe muito que a geração Z hoje, né, que está entrando, entrou há poucos anos, e a geração Z, ela é muito exigente nesse sentido de crescimento. Até no processo seletivo, ele já pergunta assim, quanto tempo eu vou passar nessa função, né? Porque eles têm sede de crescimento. E aí o líder precisa entender e saber conduzir essa questão. E um quinto, pilar é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Hoje, mais do que nunca, eles estão buscando isso, né? O equilíbrio da vida pessoal. Não é que essa questão, não só no home office, né? Que muitos deles querem mais estar trabalhando home office, mas dentro da organização mesmo, né? A vida pessoal dele, mais a vida profissional tem que estar bem equilibrada. De que forma nós vamos estar tendo um contato já no final aqui da Masterclass, onde a gente vai construir a jornada do colaborador. E lá eu vou estar falando sobre isso. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como podemos criar uma experiência uau para o colaborador? Sabe aquela coisa assim de acordar todos os dias com muita satisfação para ir trabalhar, para chegar nesse ambiente? É isso que a gente quer construir. Como assim, né? Vamos fazer essa pergunta também. É, nós, nesse trabalho, né, de implantação, tanto da experiência do cliente como do colaborador, todas têm um mapeamento, né, dos pontos de contato com a empresa. Então, internamente, né, com o colaborador, os pontos de contato são bem maiores do que os pontos de contatos com o cliente. Então, a capacidade de mapear todos os pontos de contato da empresa com o colaborador tem o intuito de expandir a visão da empresa sobre a forma como se relaciona com seus colaboradores. A empresa começa a entender como ela vai realmente, o tamanho que tem esse mapeamento. Não é só a entrada, mas todo um contexto de durante, né? Durante a permanência do colaborador da empresa. Melhorando a sua experiência cada vez mais, aperfeiçoando todos os processos e entregas da empresa. Tanto a empresa fazendo entrega para o colaborador e o colaborador fazendo entrega para a empresa. O que isso quer dizer, gente? É que quanto mais a gente escuta o colaborador, né, a escutativa, mais temos informações de grande relevância para cada vez mais incrementar esse mapeamento. A gente
desde o momento da entrevista inicial, quando a gente entrevista a pessoa, né, que a gente escuta as expectativas dela, como também na entrevista de desligamento. E durante, né, a permanência do colaborador, todas as conversas, né, de feedbacks, de reuniões one-on-one, isso vai agregando muitas informações. E você vai, trabalhando esse mapeamento. Ele não é estático, né? Você vai construindo cada vez mais um mapeamento, de jornada de colaborador mais robusto. E aí, nesse sentido, o Employee Experience, ele considera de alta importância, a expectativa e necessidade do colaborador, mas a estratégia e práticas para atender às expectativas, né? Pois cada vez que você escuta, você vai, observando qual é a estratégia, como melhorar aquela estratégia, como, desenvolver outras estratégias para atender essas expectativas. Para finalizar com o ambiente e cultura organizacional à altura dessas necessidades que foram, evidenciadas por eles. Porque quando se faz a jornada de experiência do cliente, acontece a mesma coisa, né? Cada cliente ele é único. E cada cliente tem suas necessidades. E há um estudo muito, forte sobre isso. Então, internamente, o RH é a área que vai estar fazendo esse estudo junto com as lideranças, né? Ouvindo as pessoas e co-criando com as lideranças essas novas estratégias para construir cada vez mais um ambiente saudável e uma cultura organizacional mais leve, né? E mais construtiva. Então, vamos conhecer agora a jornada do colaborador, como construir, como mapear. Então, aqui está um modelo, né, que eu particularmente utilizo para, trabalhar com essa questão. Né? Vocês estão percebendo aí que tudo inicia com employee brand, que é a marca empregadora, né? É como a marca vai estar no mercado. Isso é muito importante, porque para o cliente, né, e todos são clientes, e de repente um cliente quer participar de um processo seletivo e ele já vem exatamente com essa visão, né, que a empresa tem um ambiente saudável, um ambiente realmente, estimulador, né, para desenvolver, para crescer. E aí tudo começa aqui. Quando o RH ele divulga uma vaga, as pessoas olham, né? As pessoas que vão pesquisar quem é essa empresa. E aí, quando vê tudo que está lá no LinkedIn, no Instagram, né? No site, ou conhece alguém da empresa e vai pesquisar. Então, se ela tem, essas informações, de realmente atrativas, né? É realmente a empresa que eu gostaria de estar. Ela vai se inscrever, ela vai participar do processo seletivo. E quando ela participa e ela sente que realmente tudo aquilo que ela viu é real, ela vai mais ainda sendo estimulada para estar ali. E quando ela se sente assim, ela vai capaz de dar o melhor dela. Então, nesses primeiros processos, é muito importante que o RH, aplique exatamente aquilo que foi mapeado, né? Que foi desenhado, foi estudado, foi analisado com todo o corpo da empresa para promover esse primeiro momento com aquele, vamos dizer, profissional, né? Que está se candidatando. Então, o processo seletivo tem que ser muito importante para que ele se sinta valorizado naquele processo, porque às vezes uma entrevista muito, vaga, né, assim, sem muito contexto, deixa a pessoa assim.
Puxa vida, eu pensei que iam tirar um pouco mais de mim, das minhas experiências, dos meus talentos, não sei o quê. Mas foi tão simples, tão simplista, né, a entrevista. Claro que não tem que ser algo assim muito complexo, mas no momento que você mapeia, você já tem uma condução mais assim elaborada, mais robusta, né? Que deixa a pessoa satisfeita, porque ela foi realmente entrevistada. E nessa entrevista tem um fator que é muito importante, que vem sendo evidenciado pelo mercado, né, há muito tempo, mas pouco usado ainda, né? Assim, que é o fit cultural. Eu preciso saber se aquele candidato ele tem um fit com a cultura da nossa empresa. Que se não tiver, ele não passa nem da experiência. Ele automaticamente faz sua demissão voluntária. Então, é necessário a gente construir isso, tá? Dentro desse processo seletivo. Um outro item que é importante, que eu vejo muito isso, e essa questão de reclamações, né, falando da empresa que não fez devolutiva, e a empresa, às vezes, que faz só para quem é aprovado, né? Então, é importante que a devolutiva seja para ambos, tanto para quem foi escolhido, né, como candidato realmente afinado com a empresa, como também para aquele candidato que não teve a oportunidade de seguir no processo seletivo. Por quê? Eu vou contar para vocês, né, eu tenho muitas histórias, né, durante esses aproximadamente 40 anos de atuação nas empresas. É, isso tem uns 20 anos, mais ou menos. Eu fui fazer um processo seletivo na empresa como consultora e o CEO falou assim para mim: Penha, eu quero que nesse processo você faça devolutiva com todas as pessoas que participem, que vão participar desse processo. Porque a nossa empresa ela está em em todos os supermercados, nosso produto, nossa marca. E eu quero que todas as pessoas elas olhem para o meu produto como uma boa experiência. Isso há 20 anos atrás, viu, gente? Uma boa experiência. Que fale bem do meu produto, compre o produto, porque no momento que eles participam de uma seleção e eles não têm retorno, eles vão falar mal da empresa para a família, para os amigos, e aí vai, né? Vamos dizer, um rolo compressor aí nessa história. E eu quero que eles olhem para o produto, mesmo que ele não tenha ficado na empresa, mas ele tenha o prazer de ser consumidor desse produto. E eu fiquei pensando nessa relação, né? Assim, eu não tinha ainda essa maturidade de que esse processo iria provocar um olhar positivo do colaborador também, né? Vamos dizer, mas do profissional, para esse fim. E eu comecei a perceber, e eu gosto muito de ficar pesquisando, né? E isso tem sentido. Então, a partir daí, tive maior ainda esse cuidado, né? Fazer a devolutiva. E isso é importante porque eu vejo muito isso no LinkedIn. Então, quem está lendo, né, quem está acompanhando, também vai. Que empresa é essa que não faz, que não dá a devolutiva para o profissional, né, que passou pelo processo? Assim, se jogou no processo, né, falou sobre tudo sobre ele e ninguém valorizou isso, mesmo ele não sendo a pessoa aprovada. Então, deve estar lá no seu mapa como fazer isso, certo? A admissão, né, o processo que depois parece ser muito simples, mas
Existem momentos que o candidato é escolhido, mas ele não é admitido porque por conta do tempo, né? Às vezes ele precisa sair da outra empresa e não tem o tempo hábil para isso. Às vezes tem um documento que ele precisa, ele perdeu e ele precisa rever isso. Então, é muito interessante. O candidato foi escolhido, ele foi aprovado, imediatamente já passar a lista de documentação para ele providenciar e o prazo, né? Porque aí você tem um prazo de admissão e é preciso que isso seja feito. Aí agora eu vou falar de um processo que para mim ele é o coração de toda essa trajetória de jornada. É o onboarding, né? Que é a integração. Eu acompanhei por muito tempo essa questão de integração, né? O impacto que ela tem no desenvolvimento do processo como um todo. Porque às vezes tem todo um trabalho, né, de atração, de processo, de seleção, de admissão, e aí na integração falha, e aí a pessoa não passa dos 90 dias. Olha o custo que tem para a empresa, né, desse processo, que a gente não tem ideia, porque a gente não faz essa conta, né, em algumas vezes não faz essa conta. Então, o onboard, ele é de suma importância para o processo ter êxito. No momento que você, né, faz a integração, o primeiro dia de integração, né, de conhecer a empresa, o processo, às vezes tem o café da manhã com o gestor, aquelas coisas todas, as boas-vindas, né? Mas esse processo é no dia a dia do colaborador, nesse período de experiência. Quem vai passar todas as informações sobre a função? Muitas vezes a gente tem um padrinho ou uma madrinha, né? As empresas têm muitas essas questões de tutoria, que eu acho interessante. Mas mais interessante é o líder fazer esse acompanhamento, porque por essa questão do líder estar ausente desse processo, é, às vezes o tutor ele não segue à risca o procedimento da função, né? Então, esse colaborador que está entrando, ele precisa saber qual vamos dizer, a importância que tem a função dele no negócio. E quem vai falar isso é o líder. E o RH acompanhando, né? O RH acompanha, faz reuniões eventuais com o líder para saber como é que está, em que ponto está o processo de integração dele, como está sendo a reação dele em relação ao que ele está aprendendo, o que ele está recebendo. É, algumas empresas têm um processo de 45 dias para fazer a avaliação prévia. É importante que essa avaliação seja analisada junto com o líder e RH. E quando chega os 90 dias, né, ter exatamente aquela pesquisa com o profissional, né, que foi recém-contratado, para saber como é que ele está, o que é que ele está vendo, o que é que ele sente, né? Quais as observações ele fez durante todo esse processo. Então, isso é fazer exatamente o onboarding. Aí a pergunta que sempre me fazem, né? Penha, eu vou parar tudo, minhas atividades, para ficar acompanhando. Não é integralmente esse acompanhamento. Você tem sempre que estar a par do que está acontecendo. De vez em quando, né, verificar mesmo até onde, qual o nível de aprendizado que aquele colaborador já está tendo. Mas nada vai parar, ele vai entrar na função dele e fazer o que tem que ser feito na função dele. Só que ele vai ser acompanhado.
Porque o normal, hoje, né, eu chamo até de normal, mas não, é anormal, na percepção, é, faz aquele processo no primeiro dia de boas-vindas, né? Ele é bem recebido pela equipe, já tem o computador, já tem crachá, já tem, né, tudo o que precisa para executar a função e joga ele na função. Com 45 dias, faz uma avaliação, ele não está entregando, ou ele não está ainda no ponto de fazer a função sozinho, e aí você diz que ele não está se adaptando. Com 90 dias chega a solicitação de desligamento dele. E aí o RH, por quê? Não, porque ele não se adaptou. Então, por isso que o RH precisa fazer essa gestão junto com o líder. Lembre-se que o onboard é o coração da empresa. Se o coração parar, não tem mais vida, né? Então, o onboard é vital. E aí, dentro do onboard, também tem a interação com a cultura organizacional, né? Dele conhecer mais a cultura, porque às vezes é diferente do ambiente que ele veio, né? Do ambiente anterior. Então, ele precisa ter essa interação, para saber como conduzir todas as suas ações. Depois, ele entra no processo de cultura do aprendizado, né? Onde ele vai ter todo o desenvolvimento de treinamentos, né? Aperfeiçoamento, todos aqueles processos, né, que a gente vai estar, na prática conduzindo isso. É, e aí, feedbacks, o tempo todo, feedbacks construtivos, né, que hoje o feedback realmente tem que fazer uma grande diferença nesse processo, como também as reuniões one-on-one, né, um a um, onde você vai compreender melhor o que foi absorvido por ele, o que não foi, as dificuldades que ele está tendo, né? Isso é tudo, assim, muito importante para o líder conduzir junto com o liderado e se reportando ao RH, para que o RH possa, junto com o líder, construir novos, treinamentos, né? Processos de desenvolvimentos. E aí, em seguida, tem a gestão da performance. A gestão da performance faz parte da cultura do reconhecimento, que é você compreender que você tem pessoas capazes de assumir outras funções. Que o que é normal e anormal para mim é buscar pessoas lá fora, né? Ah, eu estou com uma vaga X e já divulga a vaga e vai trazer pessoas de fora. Você vai ter um custo bem maior do que fazer uma gestão de performance, de saber como os seus colaboradores estão progredindo naquilo que ele faz, o quanto eles já são capazes de assumir outras funções, né? E estimular eles a aprenderem outras coisas. Então, é preciso que o líder também faça esse, né? Assim, tenha esse tempo, né? Que dedicado a fazer a gestão de performance. Como é que ele vai saber quem está apto ou não? Exatamente no treinamento e desenvolvimento com os feedbacks. Quando ele faz um feedback construtivo, ele tem esse parâmetro, porque ele vai fazer um PDI. E o PDI vai dizer o quanto de colaboradores ele tem, aptos para novas funções. E aí ele pode trabalhar promoção, transição de carreiras, essa pessoa almeja outras funções, né? Quer mudar até de carreira, ele sabe quem está apto, quem não está, exatamente por esses processos que estão estruturados. E aí, dentro desse processo, você lembra que eu falei lá do pilar qualidade, equilíbrio na qualidade de vida e qualidade, equilíbrio, é, no nível pessoal e profissional, né? Então, é, quando a gente está falando dessa questão, a gente está falando de cultura do bem-estar. De que forma a gente vai trabalhar isso? Trabalhando.
saúde mental, emocional, física e o bem-estar. Então, esse processo vai gerar um equilíbrio interno, né? Assim, ele vai entender o que realmente faz parte do propósito dele. O propósito dele está naquela função, naquela empresa, o propósito, onde ele quer chegar. E esse equilíbrio ele vem por tabela, né, com um programa de saúde e bem-estar. Além disso, os benefícios, né, que a gente muitas vezes tem os benefícios na empresa e a gente não gera valor a esses benefícios. E nós precisamos trabalhar isso com os colaboradores, né, para ele gerar valor num benefício que ele tem de ir para academia, de um processo, né, de é, ter um plano de saúde, tá? Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando para que esse equilíbrio da vida pessoal e profissional tenha sentido para ele e significado. E por fim, né, vem o offboard, que é trabalhar os desligamentos voluntários e involuntários. E hoje a gente tem os silenciosos, né? Então, a gente precisa trabalhar, construir também como fazer um offboard, né? Da mesma forma que o onboard é importante, é o coração, esse também é importante dentro para a organização, porque quem sai, sai, mas sabe a importância que ele teve para a organização. Porque quando ele não sai bem da empresa, ele sai falando que a empresa foi o pior lugar que ele esteve. Muito embora não tenha sido dessa forma, mas pelo o ato, né, que não foi conduzido de forma saudável, foi de forma mais tóxica, né? Então é preciso que ele se sinta assim, mesmo ele sendo desligado, porque à medida que você faz feedbacks, né, o tempo todo, não faz feedback anual, o feedback tem que ser, vamos dizer, contínuo. Faz as reuniões one on one, onde você vai estar num diálogo assim muito saudável com ele, sincero, autêntico. Ele vai sabendo se ele vai estar, se ele está bem ou não está. Quando ele é desligado, ele nem é, fica assim indignado, porque ele já sabe que ele não estava indo bem dentro da expectativa da empresa. Então, esse processo da jornada do colaborador é uma prática, tá? Que a gente, assim, construiu, né? Nós vamos ter um curso sobre todo esse processo do Employee Experience. Nesses próximos dias estaremos divulgando e essa jornada ela vai ser praticada totalmente com ferramentas, né? A gente vai usar a ferramenta do Design Thinking, do People Analytics, para que vocês saiam desse curso com um projeto pronto para ser implantado. Inclusive, no curso tem 32 horas, né, de conhecimento teórico mais prática, e no final, com toda essa construção, vai gerar um projeto onde vocês vão ter 4 horas de mentoria como bônus comigo para finalizar o projeto e ficar pronto para vender a ideia para a empresa, né, de implantação. Então, vocês vão sair já com ferramentas para trabalhar e implantar também. Então, finalizando aqui, com tudo isso que vocês acabaram de assistir, o resultado, né, da empresa ao implantar o Employee Experience, eu coloquei 5 pontos, né, geradores de resultados como os principais. Maior engajamento do colaborador com a empresa, aumenta aquele nível, né, que a gente viu de 23, deve ir aí para uns 40, 50%.
de maior engajamento, porque nessa análise tem os engajados, os não engajados, que eles, né, tá ali numa temperatura média, e os desengajados, que é aqueles que estão zerados, né, assim, não tem mais energia para estar na empresa. Então, maior engajamento do colaborador, aumento de empatia dos gestores pela a proximidade que eles vão estar, né, ouvindo e dialogando com os colaboradores, então cria essa empatia entre eles. Aumento da produtividade das equipes, então todas as equipes se tornam um time, né, sendo cada vez mais produtivas. Maior NPS do cliente e NPS do colaborador, ou seja, aquela pesquisa de satisfação, né, de quem se tem mais promotores ou detratores, né? Então isso é um mapa de calor mesmo, assim, para a gente sentir. Aumento do sentimento de pertencimento do colaborador. Esse é um peso, assim, um peso de grande valor para a empresa, o sentimento de pertencimento. Quando o colaborador ele se sente pertencente, ele dá o melhor dele. Sabe assim, é como se ele entra em flow, inclusive, né? Ele faz o melhor, faz o melhor, entrega o melhor. Ele colabora, ele tem um espírito colaborativo. Então, é de suma importância a gente trabalhar a experiência, porque a empresa só tem ganhos e todos que estão envolvidos também. E aí, para finalizar, para a gente, vamos dizer, sair refletindo, as organizações precisam ver a experiência dos colaboradores como um processo contínuo de design, feedback e iteração. A palavra é essa mesmo, iteração. Ou seja, cada vez que a gente vai ouvindo, analisando, dialogando com os colaboradores envolvidos, a gente vai ressignificando, reescrevendo novos processos, né, para atender exatamente as expectativas dos nossos colaboradores consequentemente, as expectativas do cliente, né, porque reflete muito. Quando o colaborador está muito bem, com a empresa, ele reflete, isso reflete no cliente. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês e até breve. Espero que vocês se inscrevam para fazer esse curso, porque ele será, assim, muito bem estruturado para todos saírem com um projeto em mãos. Até lá.